Ele é carioca da gema, adora futebol e automobilismo e tem orgulho de dizer que conheceu o Maracanã, levado por seu pai aos 9 anos, para ver o seu ídolo, Zico, jogar pelo seu time do coração, o Flamengo. Ele ama viajar e acredita que conviver com outras culturas é uma forma genuína de se aperfeiçoar como ser humano e como profissional. Apaixonado por performance, estudioso e entusiasta da melhoria contínua, ele tem mais de 25 anos de carreira como gestor de empresas e é professor convidado da Escola Politécnica da PUC do Paraná. Escreveu seu primeiro livro aos 50 anos, mostrando que nunca é tarde para se começar um sonho. O seu livro, A Tríade da Competência, foi aclamado pela crítica e esteve no ranking dos mais vendidos da Publish News. Ele diz que não quer mais parar de escrever e já está preparando o seu segundo livro. Seja muito bem-vindo à série Papo de Especialista do canal Radar Executivo, Carlos Coutinho. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? É satisfação estar aqui com você, Jorge, no canal Radar Executivo, tá? Gosto muito de participar aí dessas entrevistas, é uma satisfação estar aqui com você. Perfeito. Carlos, eu li teu livro recentemente, está aqui, A Tríade da Competência. No final a gente vai informar onde vocês podem encontrar o livro. É um prazer muito grande receber um colega que é autor. Na apresentação a gente falou um pouco, é flamenguista, né? Fã do Zico e gosta de automobilismo, tudo. E é um cara assim muito preparado e é um prazer ter você aqui no canal Radar Executivo na série Papo de Especialista. Quando eu li o livro, eu achei muito interessante alguns aspectos que você colocou. Mas antes da gente entrar no detalhe, eu queria saber de onde foi que você tirou inspiração para escrever A Tríade da Competência? Muito boa pergunta, Jorge. Eu diria que a inspiração, na verdade, esse livro ele tem um pouco da minha experiência, mas também tem pesquisa, né? A inspiração, eu costumo brincar, dizer que eu escrevi o livro que eu queria ter lido quando eu comecei a minha carreira, há 25 anos atrás, né? Quando eu tinha saído da faculdade, tinha muitas dúvidas e não sabia quem perguntar, né? Então, principalmente ligado à liderança, a como conduzir o método dentro da organização que você, né? Quando eu consegui o meu primeiro emprego. Então, eu pensei muito nisso. Até as pessoas que, depois que eu lancei o livro, que me conhecem mais, poxa, Carlos, eu achei que você se você fosse escrever um livro, você escreveria algo mais técnico, né? Até pela sua carreira técnica de engenheiro, de especialista em processos, né? Mas eu falei, não, eu acho que o que eu aprendi na vida é que justamente essa abordagem do equilíbrio, né? Você tem que ter o conhecimento, mas você também tem que ter um desenvolvimento de relação com pessoas, né? Foi um pouco por aí. Agora, eu também tenho uma coisa aqui também que veio de inspiração. A minha formação também, eu tenho uma influência um pouco também de alguns gestores, né? Principalmente o professor Vicente Falcone, que ele é uma referência no Brasil em termos de gestão, né? Ele começou muito no Brasil o pioneirismo aí do TQC, a qualidade total, né? Que muitas empresas adotaram. Então eu tive a oportunidade de trabalhar muito com a consultoria dele, na empresa onde eu trabalhava, então não deixa de ser uma influência. Agora, interessante, né, Jorge, que a inspiração também foi aflorando depois que eu comecei a escrever. Eu acho que você, como autor veterano, com mais de um livro escrito, né? Conforme eu fui escrevendo, organizando os capítulos, né? É interessante porque eu ia escrevendo, eu fui percebendo muito aquele aprendizado, quais foram os meus mentores, quem foram as pessoas que me ensinaram aquilo. A referência, então, foi uma coisa né? muito bacana de você perceber o quanto que alguns mentores, alguns gestores, né, alguns amigos, o quanto que te influenciaram. Então, eu acho que foi por aí esse todo aí da inspiração, Jorge. Esse lance que você falou de quando vai escrevendo, a gente vai vindo,
cada autor ele tem um jeitão diferente de escrever, né? De se organizar, né? Eu acho interessante. Sim. Eu começo a escrever, eu penso no título do livro. Depois que eu escrevo o título do livro, eu vou escrever o título de cada capítulo do livro. E depois eu vou recheando cada capítulo do livro. Então eu brinco que é uma criatividade às avessas, né? Eu começo pelo título e vou seguindo, né? É uma coisa meio estranha, né? E a gente Muito sempre. bacana que você falou, Jorge. O meu processo de criação também foi igual, tá? Eu tinha muito forte. Quando eu decidi pelo título, que foi logo no início, foi muito forte para mim isso, essa convicção, né, das três grandes macrocompetências, né, o equilíbrio delas. E aí, sabe, o meu trabalho seguinte foi eu desdobrar. Poxa, vamos dar exemplo, quando eu falo de liderança, que daqui a pouco você vai me falar exatamente, vai me perguntar sobre liderança, como é que eu desdobro isso? Mas quando você tem uma visão muito clara do que é o título, né, do macro conteúdo, aí você começa a desdobrar os capítulos, né? Foi um pouco por aí que eu fiz também. Sem dúvida, inclusive, quando você tem o título, o É. tema, eu acho que também, como aqui também é um papo entre escritores, né? A gente sabe que quando você tem o título Sim, definido, parece que o livro começa a ter um DNA, né? Ele começa a ter uma personalidade. A gente começa a isso. escrever pensando em quem vai ler, né? Ele começa a criar uma identidade, aquele livro. Então isso é um processo assim É, fantástico, né? eu acho que até assim, né? Acho que até nós como escritores, né? Eu não tinha experiência inicial como escritor, diferente de você, né? Eu costumo dizer para as pessoas, né, que todo mundo tem um livro dentro de si. Eu acho que tudo começa, vamos escrever um livro é difícil? Não, depende. Depende da tua vontade, depende do teu propósito. Aí também um pouco de inspiração, né, Jorge? O meu propósito, acho que foi muito em cima do que eu te falei, né? Aí vem um pouco da questão da empatia, né? Me colocar um pouco no lugar das pessoas que estão começando carreira agora, né? Óbvio que o público-alvo do livro ele é bem amplo, mas eu confesso, como eu sou professor também, eu pensei muito, né, eu dou aula para pós-graduação, que geralmente são alunos que estão nos primeiros 5 anos de carreira. Eu pensei muito nessas pessoas, né? Como que eu era naquela época, né? Que dificuldade que eu tive, né? E principalmente, né, o que eu errei e aprendi com o aprendizado, a visão de resiliência. Então essa foi também a inspiração. Então acho que todo mundo sempre vai ter um pouco a ensinar. E aí quando você escreve, mas eu não sei escrever direito, óbvio que depois o importante é a essência do conteúdo, né, Jorge? Você conhece bem isso. Uhum. Depois vão ter pessoas, vão ter a própria editora, né? Aliás, a nossa editora é uma editora muito competente, a Alta Books, né? Vai auxiliar de uma forma né, assertiva de estruturar o teu conteúdo da melhor forma possível, né? O que eu senti lendo o teu livro é que você estava com muita vontade de ajudar as pessoas, de entregar esse conteúdo. Foi uma coisa que transpareceu muito na leitura, esse teu cuidado, né, apesar de alguns momentos você abordar aspectos que são bastante técnicos, você teve esse cuidado de tornar a leitura muito agradável, muito gostosa, muito leve, mesmo quando você Isso. estava abordando assuntos que, vamos dizer assim, se fosse um outro autor, talvez pudesse colocar ali uma pedra no caminho do leitor, né? E você não, Esse era você. meu propósito, um bate-papo, né? Conversa o autor, mas que o autor está conversando com você, mas na verdade ele está querendo que você converse com você mesmo. Era essa a proposta que eu queria ter, entendeu, Jorge? Eu senti que você cumpriu bem esse papel. Eu digo muito o seguinte: tem autores que colocam pedras no caminho do leitor, e tem autor que tira a Sim, pedra do caminho. Você é um autor que tirou as pedras do caminho, facilitou o raciocínio do cara. Isso é muito bom, né? Porque às vezes eu é, comentei um dia desse com um outro autor fantástico também. Eu li o livro dele recentemente, que é o Raul Santelena, é o True Telling, o livro dele. Eu até estou tentando negociar com sim, ele para ele estar aqui com a gente. Eu brinquei com ele, eu disse, cara, tem livro que eu começo a ler, eu deixo no caminho, porque o cara sabe,
mas o autor torna o livro difícil. Aí eu termino deixando pelo caminho. Tem livro que eu devoro, porque o cara escreve bem, e tem alguns livros assim que eu tenho vontade de ter escrito. Essa é o grande esquema que eu acho para quem produz Isso é conteúdo, né? muito legal, Porque livro né? que você lê diz, cara, porra, eu queria E ter escrito. bacana, e bacana, Jorge, é o seguinte, ó, as pessoas, até pela forma que eu escrevi, eu começo pelos capítulos de liderança, que tem mais a ver com inteligência emocional. Até as pessoas me perguntaram, você escreveu agora na pandemia? Não, eu escrevi antes da pandemia. Eu terminei o livro em dezembro do ano passado, dezembro de 2019. Quando estava ainda começando, acho que ninguém se ouvia falar de pandemia. Eu entreguei os originais, então foi ao longo do ano 2019. Então não tem nenhuma. Tudo que eu escrevi ainda não tinha esse cenário de pandemia. E quando eu falei de empatia, de resiliência, e justamente agora são assuntos que vieram à tona, que como que a gente está percebendo essas características que eu desdobrei Essa na liderança, como necessidade, que elas né? são importantes para o nosso dia a dia, né, Jorge? Inclusive, foi uma pergunta que eu também preparei foi essa. No seu livro, você cita 3 temas quando você fala liderança. Você cita humildade, 4 temas, perdão. Humildade, empatia, resiliência e comunicação. De que maneira essas 4 habilidades elas trabalham em conjunto para fortalecer esse caráter do líder? Muito boa pergunta, Jorge. Essas 4, quando a gente fala de liderança, né, é algo muito amplo, né? Então foi a macrocompetência, né? Esse lado do triângulo foi o lado que eu tomei mais cuidado de como desdobrar. Então, justamente eu escolhi essas 4 para eu entender que elas são, e também ter pesquisado isso, não é só da minha visão, né, Jorge, de que elas são interrelacionadas e complementares. Eu queria só citar primeiro, quando a gente fala de resiliência e humildade, são conceitos que estão muito ligados a alguns conceitos modernos de liderança. Quando você fala humildade, eu me referenciei muito ao autor James Hunt, do livro O Monge Executivo, né? Que é a visão da liderança servidora, né? O líder como facilitador, o líder como interagindo coletivamente para formar um grupo que individualmente eles descubram os seus potenciais, né? Então, acho que essa é a visão. A resiliência, o que é a resiliência? É você sofrer um impacto de alguma coisa, aprender com aquele revés e se tornar mais forte, né? Que é muito o conceito de uma autora também bem conhecida, Deu uma travada no. que é do livro Mike, que é uma americana pesquisadora, que ela fala da visão do que seria, ou ela determina aí 2 tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. O de crescimento é aquele que o indivíduo o tempo todo se programa para tudo que acontece com ele ser uma chance de aprendizado. Já o mindset fixo é aquele indivíduo que ele é travado, que ele entende que ele é inteligente e ele acaba o tempo todo defendendo aquela posição. Até mesmo, vamos supor, um líder que está naquele cargo que defende a visão que eu sou líder, eu sou líder, eu sou líder. A resposta tem que vir de mim. Se ele não se abre para o aprendizado, né, ele acaba limitando até o aprendizado dele, até para poder passar mais para a equipe, né? Então, eu acho que eu me baseei muito nessas 2 conceitos modernos de liderança, né? E quando a gente fala de empatia e comunicação, o líder é empatia, né? Se colocar no lugar dos outros, né? Um líder que tem uma equipe de 50, 100, 200 pessoas, é muito importante que ele entenda o individual delas, né? Porque é assim que ele vai entender as expectativas, é assim que ele vai conseguir entender o que ele pode delegar para cada um deles, né? Então é muito importante. E a comunicação, né? Eu acho que é uma característica do mundo moderno, né, Jorge? Hoje em dia a comunicação mudou muito. Antigamente a gente chamava que essa pessoa é um bom orador. Hoje em dia ser um bom orador não é exatamente um bom comunicador. Não é aquele cara bom de papo. Comunicação moderna é o seguinte, é aquela comunicação que o líder comunica algo que aquilo pode ser capaz de mudar a atitude do grupo,
não apenas sensibilizar. Então, comunicação, eu dou muita visão de que tem que, né, é aquilo que muda, que é o líder que comunica bem é aquele líder que está engajando, empoderando. O engajar é você coloca numa causa e empoderar, você consegue fazer. Então, o líder empoderador, né, da equipe, para mim, teria essas 4 características. E eu vejo também, quando a gente fala em comunicação hoje, a gente tem que pensar muito o seguinte, hoje, você, cada um, eu costumo dizer que hoje, de certa forma, cada um de nós é um influencer, né? Dentro da medida que você tem o palco das redes sociais, onde você pode emitir opiniões, onde você pode escrever, pode passar a sua visão. Então, cada vez mais a comunicação se tornou algo assim muito importante, principalmente para quem quer criar uma imagem, construir um nome, uma reputação nas redes sociais, né? É muito importante ter isso. Isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Já acaba, então, se você... quem tem esse poder, quem tem essa acessibilidade, tem que ter uma consciência, né? Eu acho que isso também é uma característica da liderança, né? A consciência coletiva, né? Você tem que entender, aí de novo a comunicação. A comunicação, quem está comunicando tem que ter a preocupação do impacto que aquilo vai gerar. É óbvio que todos têm que ter aquela preocupação genuína de querer gerar um impacto positivo, né? Não apenas desabafar, né? E aí eu falo muito na questão no capítulo de empatia, também sobre a questão do feedback, que também tem a ver com comunicação, né? Sim. Então, pensar o que acha para outra pessoa, não depende. Qual é o teu objetivo de falar aquilo? É para a melhoria dela? Então, é um pouco isso aí. Então, acho que todo mundo que hoje quer falar pelas mídias sociais, né? Que eu acho que é uma forma fantástica aí. Nós somos de uma geração, né, Jorge, que era canal aberto, a gente não tinha, né, só o telefone fixo, certo? Rádio. Então, eu particularmente sou super adepto à mídia social, você também, mas eu acho que tem tem essa questão de qualquer um tem que sentir o que é a responsabilidade de comunicar, né? É verdade. Um dia desse eu fiz uma postagem comemorando os 27 anos da Radar Executivo, da minha escola, da empresa. E eu coloquei que quando a gente começou, a tecnologia mais avançada era o fax. Cara, o fax ficava na sala do diretor, só o diretor tinha acesso ao fax, porque era um negócio assim caríssimo, né? Eu não sei se você pegou, se você lembra disso, o fax ficava na sala do diretor, só ele tinha acesso, né? Aquilo ali. Era quase, né, Jorge, um ícone de crescimento. Quando uma empresa comprava um fax é porque ela estava evoluindo. Isso. Não, e o interessante é relações de poder, né? A gente falando de comunicação e entra a relação de poder. O fax era uma tecnologia que melhorava a comunicação. E a comunicação tem a ver com isso, com o exercício da sua influência e do poder, né? Era por isso ficar na sala do diretor, né? E aí hoje, você tem toda uma gama de plataformas que você pode acessar e que você pode construir um trabalho. Eu brinco muito, eu digo que eu entrei no YouTube de uma forma tardia, né? Eu diria até que eu não sou um youtuber, eu sou um old tuber, né? Eu sou old tuber, eu não sou youtuber, é old tuber, né? É um influencer com mais de 50 anos aí e está se colocando. É por isso que eu digo, os colegas que são experientes, feito você e outros, a gente precisa usar mais essa nossa experiência de vida, tudo, para compartilhar com as pessoas um pouco mais. E o canal tem essa missão, trazer pessoas feito você que tem essa experiência. Uma coisa também que me chamou a atenção no livro foi que uma das faces do triângulo da competência, citado por você no livro, tem a ver com o método. E aí é uma pergunta para fazer você pensar e todo mundo pensar. Não é uma casca de banana, é para pensar mesmo. Existe algum método para que nos ensine a lidar com esse caos e com o desconhecido, que é a realidade dessa característica, desse novo modelo de mercado e da economia do país? Como é que a gente vai ter método
criar método para trabalhar no caos, para trabalhar com esse cenário VUCA, né? Volátil, incerto, Isso, caótico, muito bom. ambivalente. Como é que a gente consegue, né? Que a grande questão que as empresas colocam é essa. Pô, como é que eu vou criar um método? Como é que eu vou me planejar se eu não tenho certeza de quase nada, né? Eu vivo nesse ambiente de incerteza. A minha pergunta é essa. Existe método, pô, para lidar com o caos? Sim, a resposta é sim. Até como eu falei, o meu livro ele foi antes da pandemia. Eu abordo mais, nós vamos falar na sequência aí, né? Eu abordo mais a gestão da rotina básica, o PDCA, que já é um método bem tradicional de solução de problema, que né, é muito disseminado aqui no Brasil pelo professor Falcone. E mais assim, ó, no momento atual, até assim, fazendo uma entrada aqui, é o tema do meu segundo livro. Eu estou justamente essa visão que a gente chama de metodologia, de métodos práticas ágeis, né? O Agile, que está muito em curso aí, que começou muito nas indústrias de software, né? Conforme até muito em função, o mundo do software há muito tempo que já vem evoluindo numa velocidade muito maior do que outros produtos. Então, eles viam a necessidade, né, de fazer um projeto de software. Se eu levar 8 meses e com o mesmo planejamento, daqui a 8 meses já está obsoleto. Né? Mais ou menos uma visão dessa. Então, os métodos ágeis ou agile no tema internacional, eles justamente estão crescendo muito, já vinham, né, com todo esse mundo VUCA. Quando a gente fala de mundo VUCA, a gente esse termo não foi criado na pandemia, né? Deixar claro isso. Você pega aí coisa de alguns anos já, né? A vulnerabilidade, incerteza, né? Complexidade e ambiguidade. Qual é a essência dos métodos ágeis? Tem várias, tem mais de um, né? Especificamente, até nesse meu segundo livro, eu abordo muito o Scrum, que vem de alguns autores aí que de algum tempo tem livros aí já. A essência de você... qual é a essência desse método? Você organizar as pessoas de uma forma bem interativa, sem muita hierarquia, com papéis bem definidos, né? com cadências de avaliação da evolução do seu projeto bem definidos, que a gente chama dos rituais, Scrum, de algumas reuniões, de reunião diária, reunião de revisão do produto. Qual que é a essência, né? O erro ele vai existir. Agora, qual que é hoje o mundo? Nessa visão de cenário rápido, vai sair na frente quem conseguir trabalhar num ciclo mais rápido, que perceba rapidamente o que precisa corrigir e que corrija antes do seu concorrente, ou até supere a expectativa do seu cliente. Poxa, isso que eu te falei, você já corrigiu? Já corrigi. Então, precisa o quê? Então, a coisa andar num ritmo de inspeção rápido. Inspecionar o quê? O que eu estou fazendo. Esse pequeno pedaço ficou bom? É assim que a gente quer? Vamos falar com o cliente. Então tá ok, então vamos seguir. Então o ser ágil você imputar mais feedbacks do seu cliente antes do final do projeto para você poder ter mais elementos e rapidamente corrigir. Então, lidar com o caos é isso. Não você fazer rápido de qualquer forma. Você fazer com qualidade, mas rapidamente você fazendo a leitura daquele pequeno pedaço e incrementalmente você ir melhorando o seu produto já com feedback assertivo e corrigido do seu cliente. Isso que você falou é um lance que às vezes eu fico pensando. A gente vê a geração startup, né? É uma galera que fala muito de velocidade, de agilidade, de tudo. E tem horas que me preocupa porque existem coisas que para que sejam feitas num certo nível e exigem tempo, né? Exigem que você amadureça aquela ideia. Nós que somos mais velhos, a gente sabe que muitas vezes a melhor coisa a se fazer não é acelerar, é desacelerar. E eu vejo às vezes um culto muito grande à velocidade, um culto a essa ideia de que tudo tem que ser feito muito rápido, né? E às vezes a sua explicação foi muito boa porque clareou esse ponto para mim, né? Muitas vezes a gente fica achando que esse culto da velocidade, de fazer rápido,
E às vezes às vezes a empresa e a pessoa que está como empreendedor, né, na sua startup se dá mal. Porque se você não tem clareza de onde você quer chegar e você aperta no acelerador e você ganha velocidade, você vai ganhar velocidade para cair no precipício, né? Então, você tem que saber onde apertar o acelerador. Eu vi um lance essa semana muito interessante. Eu gosto muito de romances. Eu não diria romance de terror, eu gosto dos bons romances, mas comprei uma edição recente do livro do Drácula e Opa, do clássico. Brainstorming, capa dura, um lance bem legal. E lendo na introdução, diz que o Brainstorming, pô, ele levou 7 anos para escrever o Drácula. Então, às vezes você vê uma coisa de altíssima qualidade que atravessa o tempo e você vai buscar. O cara não fez aquilo em um dia. O cara levou 7 anos para escrever um livro daquele, né? Então, eu acho que essa reflexão vale a pena o pessoal que é empreendedor e está aí, né, começando com essa mentalidade de startup, também se tocar, que às vezes tem uma maturação. O que é que você pensa dessa observação aqui? Então, é um ótimo ponto que você colocou. A velocidade tem muito a ver, que a gente até percebeu na pandemia, com foco, né? Ser veloz é você não fazer coisinha, mimimizinho que o cliente não quer. Você ser bem, ó, é isso que ele quer. Então, muitas vezes, os trabalhos, eles eram muito demorados, os projetos, né? Porque talvez você até mesmo não fez um refinamento com o seu cliente, né? Olha a situação até de hoje, olha só como que vamos pensar na pandemia hoje, como é que os comerciantes tiveram que se adaptar, os restaurantes, os shoppings, né, a atender melhor o cliente, né? Com certeza, eu vou dar meu exemplo pessoal. Eu me surpreendi positivamente com serviços que eu não tinha usado de alguns clientes, até de entrega de restaurante, da comida chegar, pô, com uma ótima apresentação, assim como era lá no restaurante. Então, provavelmente, para eles fazerem aquilo, não que eles tiveram que, né, transformar o dia de 24 para 36 horas. Não, eles começaram a tentar, mas qual é o foco? O que o cliente quer? O que o Carlos quer ver do alimento quando chega na casa dele? Ele quer uma apresentação boa, ele quer que seja rápido. Então, eu acho que então, velocidade é isso, foco. Vamos deixar o que não importa e vamos realmente aumentar o contato com o cliente e com os elementos dele, vão melhorar rapidamente, né? Ou seja, o foco tem a ver, o mais rápido tem a ver com foco e trabalho colaborativo. Cara, esse lance que você falou aí Né? me veio um lance na memória aqui, Carlos. Essa visão do tirar os excessos, tirar as firulas, né? Tirar os adereços, é bem Steve Jobs, né? É bem a cara do Steve Jobs, esse lance de fazer um design limpo, né? Um lance bem. É bem Steve Jobs essa pegada, né? Essa visão de eliminar desperdício, só agregar o que já é um pouco, não é recente, é muito do modelo japonês de trabalho que a gente chama aqui, que na verdade foi inspirado no modelo Toyota da empresa Toyota de automóveis, né? Que internacionalmente se chama pelo Lean Manufacturing, né? Que é justamente, eles chamam dos 7 desperdícios, né? De você realmente agregar só o que interessa ao teu produto, né? O que o cliente quer. Óbvio que agora vem esse ingrediente da velocidade, mas como fazer isso rápido, né? Então, acho que as coisas vão se comprometendo. O bacana é que eu acho que é isso. Pelo que a gente está percebendo, a gente está se reinventando, mas reinventando, aproveitando metodologias já existentes, assim, incrementando elas, né? Não só desconstruindo e colocando uma coisa nova, né? É meio que uma releitura, né? Também de algumas práticas que aconteciam, Isso. né? E que foram sendo o Deming e outros que tinham no passado e começaram a fazer, a pensar desse jeito, né? É uma coisa que eu sempre digo, né? Muitas vezes tem uma frase do Cazuza numa música que às vezes eu fico olhando as redes sociais que o cara diz, eu vejo o futuro repetir o passado, né? Então, às vezes, você vê o cara nas redes sociais, pô, bota um anúncio de um curso. Não, porque
O cara tá fazendo, faz um layout massa, faz um copy muito legal para vender a ideia, né? Faz uma landing page massa para vender uma coisa como se fosse nova, uma coisa que existe há centenas de milhões de anos, né? Então, às vezes tem uns caras assim, tem muita coisa, gente nas redes sociais querendo vender velhas novidades, né? Velhas É, novidades. A gente vê é muito verdade. isso. Em vez da gente pegar aquilo e fazer isso que você está falando, fazer uma releitura, né? E adaptar a esse nosso novo ambiente digital, tecnológico, Aham. acelerado, e você fazer uma releitura. Não é porque uma coisa é antiga ou aconteceu no passado que ela simplesmente não vale mais. Eu acho que nós, brasileiros, empresários brasileiros, a gente precisa ter um pouco desse foco de pegar o que é bom, mesmo que sejam coisas que foram feitas há muito tempo, mas fazer releitura disso, né? O Inovação não é conceito, né? descartar o Óbvio que o passado. avanço tecnológico, ele não vai parar. O avanço, a velocidade de resolução das coisas, mas às vezes alguns conceitos empíricos, né? Você vê que até no método Agile, que é algo que nasceu dentro da tecnologia, mas ele trouxe conceitos de relacionamento humano, né, das pessoas, da interação das pessoas, a Uhum. interação das pessoas é muito mais importante, né? São as pessoas que buscam a solução, o relacionamento deles que vai dar torque a fazer bem o produto. Óbvio que dentro de uma tecnologia, mas então acho que é nessa visão que nós estamos falando, sabe, Jorge? E principalmente na visão da interação humana, né? E a gente está vendo aí nessa pandemia como que é importante aí interagir, trabalhar em cadeia, né? Ajuda colaborativa, né? Como que o mundo está se colaborando entre si aí, né? Então acho que é isso, né? Bem colocado aí, Jorge. É verdade, a gente tem visto muito isso. Eu acho que esse lance de você tentar construir empresas mais humanizadas, né, equipes mais humanizadas, que não foquem apenas a questão do. Lógico, a gente tem que focar no financeiro, mas antigamente não tinha esse lance de humanização, né? Antigamente o cara era líder, era manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Hoje não, Nós né? pegamos essa geração chamada líder vermelho, né? Que Isso. era um pouco na base da coerção, diferente o oposto da liderança servidora, né? Que é o líder que é facilitador, ele está ali para facilitar o teu trabalho. Perfeito. Eu tenho aqui uma outra pergunta que eu li uma frase do teu livro que me chamou, cara, muita atenção. Você fala muito sobre aprendizagem no livro. Eu, como Sim, professor, eu brinco muito, eu digo, eu não sou coaching, eu não sou mentor e eu não sou consultor. Eu sou eu também não. professor. Meu lance é ensino. Meu Isso. tesão é o aluno, é passar o negócio, tá entendendo? É falar com as pessoas, é o Eu também. conhecimento. Mesma identidade, Jorge. Aí, pô, quando se fala de aprendizagem, aquilo ali é um imã para mim no livro, porque me chama logo. Aí tem aqui, ó, quando você fala de aprendizagem, aí você cita uma frase aqui, ó. É a consciência, abre aspas, né? É a consciência do seu aprendizado que viabiliza a construção da força, levando você mais longe do que a inteligência e o talento. Eu queria que você Isso. explicasse um pouco mais a ideia que está contida nessa Muito bom. frase e o que é que você tinha em mente na hora que você escreveu isso aqui no livro. Que eu acho uma frase que tem uma profundidade assim enorme. Mas às vezes, Então. quando você lê na primeira leitura, não fica tão aparente aquilo que você quer dizer. Não, bacana que você comentou. Quando eu falo da força, a força tem a ver com a aprendizagem contínua. O que eu quero dizer é o seguinte: o que te fortalece, você ser melhor amanhã do que era hoje, é você aprender mais alguma coisa. Ou então errar alguma coisa para aprender amanhã. Né? Então, aí de novo, né, essa visão também é uma inspiração da autora Carol Dweck, né, do Mindset, que é a visão do mindset de crescimento. A sua força é proporcional ao quanto que você está agregando de conhecimento. A tua curva de performance
forma-se em cima de aprendizado. Óbvio que o talento ajuda, a habilidade alguma coisa, mas habilidades podem ser desenvolvidas. Ele é proporcional, né, essa tua força ao tempo que você dedica, a tua intenção de querer aprender, né? Tanto é que até nas mini lives que eu faço, em palestras para os alunos que eu falo do livro, nessa hora que eu falo, eu coloco essa frase nos meus slides e eu coloco uma foto daquele personagem que é da nossa época, todo conhece, que é o He-Man, né? Lembra do He-Man? Pelos poderes de Grayskull, que é aquela questão da imponência, né? Ele é um cidadão comum que ele puxa uma espada, vem a força para ele, ele faz o que tem que fazer, né? O pacato vira o gatinho pacato, ele vira o guerreiro. Na vida real não é assim. Na vida real você não tem espada para puxar e virar o todo-poderoso e realizar os seus desafios. Você tem que... É um passinho de cada vez. Então você tem que colecionar alguns fracassos, transformar aquele fracasso em aprendizado. Então é isso que eu quis dizer, sabe, Jorge? É que a sua força é proporcional à tua disposição de querer aprender mais e mais e mais. Olha o nosso exemplo aqui, nós dois, né? Nós estamos aqui num sábado, um aprendendo com o outro. Sem dúvida. Isso é muito, né? Eu acho que é isso que é a essência, né? Você entender, mais do que você querer atenção, você querer aprender, né? Eu acho que é por aí. Foi isso que eu quis dizer. Esse lance você falou do fracasso. Eu tenho uma frase que eu escrevi em um dos livros meus, se não me falha a memória, foi o Código Secreto da Venda. E eu digo que o sucesso nada mais é do que uma coleção de fracassos bem aproveitados, né? Então, é uma coleção de fracassos bem Várias pessoas de sucesso falaram isso, né? Você olha as histórias aí do Steve Jobs, né? Você vê que eles contam algumas coisas, né? Thomas Edison, né? Persistência, né? O Thomas Edison também. Isso, também. Os inúmeros experimentos que ele fez antes de ter sucesso, né? Tem um livro massa. Eu acho que essa é a minha... Aí vem um pouco, né? O mundo está muito rápido e aí que tá. Aí tem também aí vem a questão da resiliência, né? Quanto que a resiliência é importante. Hoje em dia você tem que saber lidar com o fracasso, né? E se você não tem essa mente de que o fracasso é um aprendizado, você tende a se destabilizar emocionalmente, né? Isso é o que realmente é um dificultador, né? Talvez aí, dentro das 3 macrocompetências que eu falo no livro, a mais difícil de você ter na mão é a liderança, porque tem esses comportamentos emocionais que você tem que controlar. Conhecimento técnico você estuda, metodologia você pratica, agora a liderança você tem o seu emocional envolvido. Exato. E leva tempo, né? Porque muitas vezes a liderança ela também vem com a maturidade, né? A gente vê muito isso, né? Sim. A gente citou o Thomas Edison um pouquinho antes e tem um livro muito legal que eu até recomendo para você também, que não é bem uma biografia, fala um pouco dele, chama-se O Feiticeiro de Menlo Park. Bacana. Menlo Park é onde ficava o laboratório do Thomas Edison, né? Então é O Feiticeiro de Menlo Park. Muito bom livro, interessantíssimo para quem quer aprender mais sobre inovação e sobre fracasso, né? Sobre não desistir fácil, né? Ele é um cara que soube fazer muito isso. Tem uma pergunta também aqui. Você coloca que o conhecimento técnico é uma das 3 faces do triângulo das competências que você cita no livro. Mas, na sua opinião, o que é mais importante para o sucesso profissional hoje em dia? É você ser um especialista em determinada área ou você ser um generalista? Qual desses 2 perfis você acredita que está mais preparado para vencer e para enfrentar os desafios do mercado hoje em dia? Então, talvez essa pergunta seja a mais complexa de responder, tá? Eu vou começar com a palavra que parece ser um pouco evasiva, com depende, né? Mas eu acredito que é um pouco dos 2. Deixa eu tentar explicar, né, Jorge? Quando eu falo conhecimento técnico no livro, eu sinto o seguinte: com esse avanço tecnológico, né?
Óbvio que é impossível você estar ciente de tudo. Até existe uma coisa, um termo que se usa hoje, né? Que hoje, no mundo que a gente tem de mídia, de Instagram, olha o Facebook aqui, olha o Instagram, vem tanta informação, que é o APC, que é atenção parcial constante. Você está ligado em tudo, mas não se aprofunda em nada. Então, quando você olha sobre a tua esfera de atuação, você sim, eu acho que quando você pensa no seu business, você tem que ser um especialista. Você tem que conhecer tecnicamente daquilo que você lidar, né? Por exemplo, eu sou da indústria de alimentos, você tem que conhecer das inovações de alimentos, dos avanços, né? Quais são as novas tendências do consumidor. É isso que vai mover. Eu preciso de conhecimento técnico para me dar boa base para tomar decisão estratégica, né? Ao mesmo tempo que eu não posso me fechar no mundinho. Aí vamos pôr para a visão. Eu vou trocar a palavra generalista por multifuncional, que acho que aí coloca mais a palavrinha de adaptabilidade. Então, eu diria que a gente tem que ser especialista naquele projeto, naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Você tem que ter um conhecimento suficiente, faça uma imersão naquilo. Ao mesmo tempo, você tem que trabalhar a sua multifuncionalidade, sua adaptabilidade, de entender um pouco do todo, que é o capítulo 10, que eu falo muito da visão sistêmica, para você conectar o resto do mundo, né, o resto das situações, na tua visão especialista. Então, assim, especialista sim, mas uma visão de estar sempre... Porque qual é a tendência do especialista? Falar só especialista, você vê profissionais que ficam 20 anos naquela mesma coisa, ele é excelente naquele, né? Isso acontece muito em alguns ramos, né, de tecnologia. O cara é bom em fazer chip, mas ele não conhece o restante. Então, eu acho que essa é a visão que o profissional tem que ter. Se ele está investindo numa área, se ele está dentro de uma área, ele tem que ter uma capacitação mínima de ter autoridade naquilo para tomar decisão. Uhum. Mas não pode parar no tempo em relação a outras coisas, até porque se ele quiser mudar de mercado. Né? E às vezes eu vejo também, Carlos, um lance interessante. Eu sou um cara que eu gosto de ler de tudo. E muitas vezes você faz uma leitura, eu tenho aqui atrás algumas coleções, alguns livros, eu tenho coleção por aqui, eu tenho A Vida de Casanova, o Dom Juan. São 10 volumes, eu li. Opa! Tem as Mil e Uma Noites. Então tem coisas que você lê, eu vejo muita gente que olha para a empresa, olha para o trabalho dele e acha que ele só vai conseguir ter inspiração para criar e para inovar, olhando para dentro do negócio e olhando para a parte que ele domina do negócio, sendo um especialista. E eu vejo muitas vezes faltar essa coisa, né, de cultura geral, de você ter essa vontade de ler e beber de outros domínios do conhecimento, para que você possa ser um melhor especialista. Eu vejo assim, às vezes, para você ser um melhor especialista, você precisa ter uma alma de generalista. Né? Você tem que ter uma alma generalista. Até muito legal o que você falou. Até assim, ó, as pessoas, nessas palestras, muito com aluno, o aluno pergunta para o professor Carlos, se o senhor fosse dar uma dica de imediato, o que fazer para aumentar a capacitação, eu falo duas coisas, que aí uma é especialista e outra é generalista. Eu falo primeiro, ó, foque, se aprimore no conhecimento técnico onde você está inserido hoje, né? E a segunda dica, viaje, conheça o mundo, viaje para o mundo, né? Interaja com as pessoas para você aprender com elas. Eu acho que é isso, né? Conhecer tecnicamente, mas também entender como que está o mundo, ainda mais hoje, o mundo VUCA, né? O mundo VUCA está aí para mostrar a gente
Quem não estiver ligado nessa leitura, óbvio que você não pode se apavorar em querer saber tudo, você não vai conseguir. Se você perde o foco também no seu business, né? Mas você tem que entender que hoje a ambiguidade é muito grande, não tem aquela bola que chamava a bala de prata que mata o vampiro, né? Com uma ação só você resolve o problema, não tem. São causas conectadas com outras. E você precisa de conhecimento técnico, mas também uma visão generalista do que está acontecendo no mundo, né? Rapaz, o papo tá muito bom, mas eu tenho uma última pergunta que não estava nem aqui no meu roteiro, mas eu vi que você é um cara que gosta muito de viajar e gosta muito de outras culturas, né? Você, até na sua apresentação, eu falei essa sua característica. Eu queria que você dissesse para mim uma coisa que você aprendeu nessas viagens, onde foi, qual foi o país, uma coisa que você aprendeu, que você trouxe isso para o teu trabalho. Já para pegar esse gancho da ideia do generalista, né? Você às vezes está de férias, está em outro país, está no restaurante, ou está no teatro, ou está em qualquer outra coisa, não está nem ali por nenhum motivo de trabalho, mas você termina tendo uma lição assim preciosa que você termina trazendo de uma dessas viagens para a tua empresa, para o teu negócio, para a tua carreira. Você tem alguma lição dessa que pudesse compartilhar para a gente fechar a nossa entrevista? Muito bom. De cara eu já te falo, né? Foi uma experiência que me marcou muito, foi uma viagem que eu fiz a trabalho, tá? Mas me marcou bastante. Eu fui fazer eu fui numa visita técnica nos Emirados Árabes, né? E eu fui dar um treinamento numa fábrica, um treinamento técnico sobre a parte de alimentos, né? Interessante que era para a parte operacional. E aí o interessante é que lá nos Emirados Árabes, né, é um pouco parecido com os Estados Unidos, o árabe em si não trabalha muito nos trabalhos operacionais, eles pegam muitas pessoas de outros países. Então, nesse treinamento tinha 17 nacionalidades diferentes. Tinha muito indiano, filipino, Nepal, e foi interessante, a nível operacional, e todos falavam inglês, tá? E aí, depois do treinamento, eu conversei bastante com eles, aí você começa a entender a história de vida de cada um. A maioria deles saíram dos seus países, que tem uma condição muito pior onde eles estavam naquele momento, né, para conseguir realmente um emprego e sustentar a família. O que eles ganhavam ali naquele outro país, nos Emirados Árabes, sustentava famílias grandes em outros países, né? Então, e o propósito deles de aprender rápido, né, de aprender bem a língua, o inglês, né? E você vê que aqui no Brasil, às vezes, você tem diretor que às vezes não fala inglês, né? Então, esse propósito, isso foi um aprendizado, esse propósito, essa força, a disciplina que você vê pela necessidade, né? Você vê que a pessoa está trabalhando ali, está em outro país, está longe, tem filho pequeno, está milhares de quilômetros, né? Aprendeu uma língua diferente, trabalha, né? Muito, mas porque quer, pensa na família, eu acho que isso é um propósito muito genuíno, né? Você se dedicar, eu vi aquelas pessoas ali, cada uma com uma história diferente da outra, mas todas elas muito ricas aí em propósito, em prol da família e de ter uma vida melhor no futuro. Esse foi um aprendizado. Beleza. Carlos, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito a tua disponibilidade de compartilhar todo esse conhecimento, essa experiência de vida sua, né, como ser humano e como profissional. Quero dizer também, para quem ficou aí com água na boca para encontrar o livro A Tríade da Competência, você pode encontrar o livro no site da editora Alta Books, que é www.altabooks.com.br, ou também na Amazon. Então você pode entrar e encontrar o livro lá, eu recomendo, é excelente, muito bom e merece ser lido sem dúvida nenhuma. Então eu quero agradecer a tua presença, Carlos, aqui com a gente. Muito bom. E falando do livro, né, também está nas livrarias, nas principais livrarias aí do Brasil. Até te passei o vídeo essa semana, né, Jorge? Eu estava numa livraria aqui em Curitiba, eu resido em Curitiba. Eu vi o seu livro e o meu exposto. Acho que isso é um prazer do autor, né?
Não pela questão do glamour, é pela questão do legado, né? Você vê algo que você produziu com muito carinho, né? Cada livro, você que tem mais de um livro, né, Jorge, sabe disso, cada livro que você produz, né, Jorge, é um filho seu, né? Que dá um pouco de você ali, então você vê aquilo ali, para ser compartilhado com quem quiser, é uma satisfação muito grande, né? Então, eu te agradeço também, e o seu propósito também aqui nesse canal, muito genuíno, parabéns aí. Eu vi algumas outras entrevistas, adorei o canal, tá? Parabéns aí pelo trabalho aí que você faz de divulgação, de trazer um conhecimento genuíno de diversas especialidades, né? Continue assim. E um abraço especial aí para a sua terra aí, pessoal que eu adoro, os pernambucanos, Recife, Boa Viagem, adoro essa tua terra aí. Quem sabe na sequência, quando eu for aí, com certeza a gente vai se encontrar, vamos jantar juntos aí. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E para você que está aí assistindo a entrevista, acompanhe a série Papo de Especialista aqui no canal Radar Executivo. Canal Radar Executivo, você conectado no mundo empresarial. Essa é a nossa missão, trazer informação de qualidade, trazer conhecimento, compartilhar ideias, transformar mindset e trazer novas visões sobre carreiras, empresas e negócios. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Faça a sua inscrição no canal e acompanhe os vídeos do canal Radar Executivo. Muito obrigado e até a próxima.